família, eu tô um pouco nervoso hoje, hein? Mas que isso, Thiagão? O Fortaleza nunca ganhou da gente aqui. Mas esse papo de tantos jogos sem ganhar, vem logo os flashes. 2023. E eu não quero nem pensar nisso. Eu não quero viver isso de novo, não. Pelo amor de Deus. Bebendo todo jogo, coração acelerado, cada jogo uma decisão. Só de pensar em disputar a segunda divisão de novo. Lembro que teve um jogo que eu fui pro Maracanã, Vasco e Galo, gol do Serginho, 1-0. Pô, bebi pra caramba, feliz. Cheguei em casa, bati biela, deu ruim no rim, fui parar no UPA. Não quero viver isso nunca mais. E pra não viver isso nunca mais, o que tem que acontecer? Jogos como o de hoje... 3 pontos. Família, o GE, até nesse sentido, colocou uma matéria hoje, né? Tá aqui. 9 jogos sem vitória. Vasco evita igualar contra o Fortaleza sua pior sequência neste século. Eu até tava resenhando com vocês aqui de forma errada, né? Porque em 2023 não foram 9 jogos sem ganhar, foram 10. A matéria tá pontuando isso aqui, aí eu fui lá conferir. De fato, na 11ª partida, o Vasco ganha, né, ali do Cuiabá com o gol do Jair. Mas tá aqui, ó, em 2008, o Vasco passou por isso, ficou 10 jogos sem ganhar, 2 empates e 8 derrotas. Em 2015, 5 empates e 5 derrotas, né? Nessas 2 edições aqui do Campeonato Brasileiro, o Vasco acabou caindo. Em 2008 a primeira vez, 2015, né? Bate e volta ali. E 2023, né? O Vasco também ficou aqui 10 jogos sem ganhar, 3 empates e 7 derrotas. Mas aqui nesse ano, né, bem pior do que esse ano. 2023 bem pior do que esse ano. Por quê? Porque ali foram 10 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Se você estender um pouco mais, o Vasco em 14 jogos ganhou 1. Então por isso que tá aqui os flashes na minha cabeça de 2023. A gente não pode passar por isso de novo, mas de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Tava conferindo aqui, nesse momento, né, o Vasco tem 5 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. 2 pela Sul-Americana, 3 pela Sul-Americana e 1 na Copa do Brasil, né, contra o Operário. 9 jogos. Então, hoje, tem que ser vitória. Estreia do Diniz no nosso Caldeirão. E é isso, família. Tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo de pré-jogo, analisar a provável escalação do Vasco, né? Teve uma situação aí com o Hugo Moura bem difícil, a provável escalação do Fortaleza, que me parece que tem um desfalque para essa partida, e como aconteceu agora há pouco, vale a pena repercutir nesse vídeo. O Souza abriu uma caixinha, né? Uma caixinha que fala, né, de perguntas na sua rede social, e olha... falou do Fernando Diniz, pra galera acreditar que é um cara muito inteligente, vai, né, fazer um campeonato tranquilo, exaltou o Pedrinho e deu uma catucada no Edmundo. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir a nossa resenha e repercutir nessas respostas do Souza, né, agora há pouco. Eu acho interessante porque ele fala aqui de diversos assuntos para a gente resenhar, no atual momento do Vasco. A primeira pergunta que ele respondeu foi a seguinte, ó: outros jogadores erram e têm chances todo jogo e você não teve. Por quê? Ele responde o seguinte, ó: existe um ditado que diz, o peixe morre pela boca. Eu fui esse peixe. Meu desejo de voltar e a empolgação fizeram eu falar demais. Não cumpri e quando voltei já tinha 99% de rejeição. Quem é rejeitado não pode errar. No final de tudo, quem vai querer abraçar alguém que já é desprezado pela maioria? Eu vou te falar, Souza, que, né, não vou nem discordar de você, porque realmente a torcida do Vasco, ela já tinha um certo ranço, né? Vamos dizer assim, porque falou que ia voltar num período e acabou não voltando. E eu não sei também se internamente, né, o Souza tinha tanto prestígio assim com os jogadores pelas aquelas declarações que ele fez no podcast do Dieguinho, que inclusive ele vai citar aqui. Mas, de fato, foi um cara que no ano passado ainda, né, quando entrou ali, não conseguiu contribuir. Teve aquele lance, né, cara? Foi contra quem? RB Bragantino, me corrijam aí se eu estiver errado, que o Souza foi expulso, né, de uma forma bizonha. Então, assim, não conseguiu ir esse ano, né, por tudo que ele falou. Não dá, né, Souza, realmente. E aí, família, segundo, ó, por que essa volta ao Vasco não foi possível entregar aquele mesmo futebol? Ele disse o seguinte: para entregar um bom futebol, normalmente não é regra. Você precisa de sequência, que acreditem em você, um bom treinador, atletas acostumados a vencer. Todo mundo andando na mesma direção dentro do clube.
Esses tópicos citados acima ajudam um atleta a entregar um bom futebol. Concordo. Será que ele tá pegando esse gancho aqui também para falar do menino Couto? A terceira, ó. Se você pudesse voltar atrás, o que você não faria de novo ou faria diferente? Tá aqui. Não teria dito que voltaria antes. Não teria falado verdades sobre o Edmundo, porque a torcida não sabe diferenciar o atleta vitorioso que ele foi do terrível ser humano que ele é. O resto faria tudo igual. Observação. Para mim, ele é um covarde. Espera as coisas darem erradas para matar. Ele era assim também no final da carreira. E cravo mais uma vez porque eu estava dentro do dia a dia e vocês não. Primeira descida do Vasco em 2008 foi culpa dele. Veio em final de carreira também. Não ajudou em nada e, pelo contrário, matava os atletas que estavam jogando ao lado dele. E o tempo não mudou para ele. Continua sendo um covarde e espera as coisas darem errado para botar a cara, porque não assume um cargo dentro do clube. Aqui é um questionamento que ele faz, né? Se é para ficar do lado de fora metendo pau, porque não assume um cargo dentro do clube, que aí de fato ele poderia fazer, acontecer e ser cobrado por isso, família vascaína. E aqui tá um ponto que eu vou levar para dois lados, tá? Primeiro pro Felipe Coutinho, porque não quero dizer que o Felipe Coutinho é mau caráter, isso ou aquilo. Só que eu acho que o Felipe Coutinho tá tendo um comportamento que internamente, de repente, isso não tá legal, né? O Enzo lá do Charla Podcast até falou isso também, e entendo que outros torcedores têm o mesmo olhar para isso, que é as reclamações. Em 2024, né, a gente até falava aqui, eu morria de rir com isso, ele xingando o Emerson Rodrigues, mas a gente entende que nesse momento não é para isso. Não tá. Se você tá rendendo, você tá entregando, beleza, né? Aí você até entende, porque também você ali tem, né, um amor pelo clube, é vascaíno, quer entregar a cobrança, mas você está matando. Errando tudo que você pensa e que você faz, atrapalhando, né, em alguns momentos, como foi contra o Vitória, uma falta absurda para um jogador do nível dele, ele não é burro, ele erra contra o Operário, sai gol do Operário, e fica reclamando, socando o chão, com o Verratti foi contra o Lanús, dá um soco no chão lá, não pode, irmão, não, tem que fazer, tem que acontecer, tem que, né, realmente mostrar o talento dele dentro de campo. O Diniz falou que quer contar com ele, que vai potencializar ele, então tem que mudar esse comportamento aí. Quer reclamar? Quer xingar? Vestiário. Assim ali no campo não tá legal não, tá? Esse é meu modo de ver. Em relação ao Edmundo, cara, é um cara que eu sempre, tô trazendo aqui conteúdo, né, cortes já de muito tempo, desde que o Edmundo criou o seu canal, mas eu entendo também que é uma postura que não é bacana, e não é bacana não é em relação à amizade dele com o Pedrinho, é homem ou isso ou aquilo, como ele tá viralizando aí, né, que traiu a esposa dele. Não é isso, isso não é legal pro Vasco, cara. Sabe, isso não é legal pro Vasco, porque o Vasco nos últimos anos foi esse tipo de discurso. Eu lembro uma vez que o Léo Vinciano até falou sobre isso, cara. Eu não lembro o canal que ele estava participando. Perguntaram para ele qual era um arrependimento que ele tinha, né, em tudo isso que ele vivenciou aí na política do Vasco. E ele falou que foi ter deixado a política do Vasco, ter sugado ele. Como assim, Thiago? De entrar em debates de ofensa, de falar que o cara é isso, que o cara é aquilo, você é isso, tu é vagabundo, tu não é, tu não faz, tu não acontece. Ele foi processado, isso. E no final de tudo, fica ali uma guerra, né, pessoal, e quem perde é o Vasco. Porque essa galera que não tem nada, absolutamente nada pro clube, busca esse caminho de falar, de atacar, mas não tem nada. E aí, né, são 20 e poucos anos do Vasco na merda. Então esse discurso agora, como o Edmundo, né, que era até então um amigo dele, mas contratou o Marcelo Santana porque era um bucha pra mandar embora, é amiguinho de jogador, tá aumentando o salário, não sei o quê, sabe? Irmão, resolve isso, não dá pra falar internamente, numa conversa, tudo mais. Entendo que o Pedrinho também pode ter errado em algumas situações com ele, né, não dá pra tirar, porque o cara fica com tanta raiva assim, sabe? Mas eu acho isso muito ruim para o Vasco, cara. Acaba que fica ruim para o clube, porque o Edmundo é um ídolo do Vasco, mas não é esse tipo de comportamento que a gente deve ter no clube, tá? E aí muitos torcedores compram essa narrativa. Tira ele, só, ele é incompetente. Não é esse o ponto. Eu sei que hoje o Vasco é uma SAF, né? Tá aí algumas informações, que contratou uma empresa para ajudar nessa questão, mas se não vender até lá, a gente precisa, cara, de pessoas sérias à frente do Vasco. Então, o Pedrinho falou sobre isso. Não vai chegar um investidor, aquele investidor interessante, com um bom projeto, dinheiro, recurso, tacar as dívidas e tudo mais, o Vasco vai ter que seguir. Então, se o Pedrinho não continuar no próximo mandato, cara, tem que ter pessoas com credibilidade, com projeto, que possam escolher, né, uma boa empresa, porque a gente viu tudo de errado acontecendo, e aí passou, né, muita gente ajudando, muita gente, né, exaltando, e olha a merda que foi. Olha a merda que a 777 construiu dentro do Vasco, sabe? Então, eu acho que esse tipo de posicionamento, esse tipo de discurso, esse tipo de embate, só o Vasco perde, tá? E aí, o Souza continua aqui,
né, focado no campo. Ó, no podcast você falou que sobrava jogando aqui no Brasil. Por que não aconteceu isso? Aí ele até bota aqui, né, que a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Minha vontade de voltar era tanta que fui soberbo, em minhas palavras. Porém, eu continuo achando que sobrar eu não sobraria jogando no Vasco. Mas no Vasco eu poderia ser útil. Ah, sinceramente, Souza, aí, mano, eu também queria ser jogador. Eu poderia jogar mais que o Jean Davi. E correr mais que o Sforza. Mas né, não é assim que a banda toca, né, irmão? E aqui, família, chegando na reta final, ele fala sobre o Pedrinho e também o Fernando Diniz. Interessante pra gente debater, ó. Com o Fernando Diniz, você acha que conseguiria jogar? E ele disse o seguinte: futebol não existe, eu acho que ele quis dizer, né, ciência exata, mas sempre quis trabalhar com ele, por acreditar que ele extrai o melhor do atleta e gosta de jogar futebol, não tem medo do erro. Acho que poderia ajudar sim, e na verdade até criei expectativas, mas após um abraço que ele me deu ontem, a palavra foi: me desculpa. Quando cheguei, a decisão já estava tomada. Eu agradeci, desejei boa sorte e disse que acredito muito que ele possa nos tirar dessa situação. E falo para vocês, se ele não elevar o nível do nosso elenco, ninguém mais eleva. Só peço que tenham paciência. Diniz é diferenciado, eu acho que tá aqui porque acabou tampando aqui, família. E ele fala um pouco mais do Diniz, ó. Você acha que o Vasco briga para não cair de novo esse ano? Deixa o Diniz trabalhar e vocês vão ver o que o Pedrinho falou. Não é nenhuma loucura. O Vasco fica assim entre os 8. O elenco tem qualidade, só que a falta de confiança e não ter uma ideia de jogo ofensiva e corajosa fazia com que o elenco parecesse muito pior. Agora sou torcedor e peço, por favor, deixem o cara trabalhar, que os resultados vão vir. E afirmo novamente, com a mentalidade do Diniz e o pouco que vi. Se ele não der jeito, o que eu acredito que vai dar sim, ninguém mais dá. Então, se algo não correr conforme o esperado no início, eu acho que ele coloca aqui, né, para não pressionar o presidente a mandar ele embora. Deixa ele trabalhar. E aí, família, para finalizar, tem mais uma aqui do Diniz em relação ao time titular. Perguntam ali para ele, melhor que os titulares hoje do time? Acho que a galera perguntando qual seria, né, os 11 iniciais. E ele colocou aqui, é o que o Diniz escolher. E vamos apoiar até o fim. Já falei. E continuo afirmando, acreditem, esse cara é muito diferenciado no discurso e nos treinamentos. Sabe muito. Acreditem que vai dar certo. E mesmo que no início tenha dificuldade, ele vai fazer o time jogar. E a imensa torcida ser bem feliz novamente. E aí sim, ele finaliza aqui falando sobre o Pedrinho. Tá aí, ó. Como você considera a gestão do Pedrinho? Baita de um ser humano, com ótimas intenções de ajudar o Vasco. Acertou, errou, como todos que estão no cargo dele acabam cometendo. Mas, sem dúvida, alguém que quer o melhor para o clube e está trabalhando nos bastidores para que isso aconteça. E aí ele comenta aqui, ó. Só acho que nos erros que eu também poderia cometer se estivesse na posição dele. Está tomando pancada por erro de terceiros. Então tá aqui, família. Souza falando bastante coisas aí sobre tudo que ele vivenciou agora, né, no Vasco. E eu acho até, estava vendo uma outra postagem dele, né, ele falando, né, noite dos aposentados com a esposa dele. Então me parece que não vai seguir como um atleta de futebol. É isso, família. Eu também acho, né? Sempre comentei aqui com vocês sobre essa questão do Fernando Diniz, de ser um treinador dentro das opções e comparando minhas características dos jogadores do Vasco com o trabalho do Carille, que o Fernando Diniz era a melhor opção, né? Esse time, Fernando Praz falou isso aqui ontem, basicamente o que eu tento falar aqui, né? O time do Vasco tem muita dificuldade física, então esse time precisa ter a bola. Não é um time rápido, não é um time para jogar em transição, precisa ter a bola. E quer um treinador melhor que o Diniz para tentar dar essa condição para os jogadores do Vasco, mas ainda assim, acho, né, na segunda janela, ou até mesmo, né, com as opções que ele tem nesse momento, ele vai precisar mudar nesse sentido. Ele precisa ter um jogador na frente ali de mais dinâmica, de mais velocidade, para ajudar a fazer uma recomposição, para dar essa opção de velocidade, porque ele tem jogadores que têm um bom passe. Coutinho é um exemplo, o Nuno é inteligente, então você tendo esses jogadores que sabem passar e não ter ninguém para correr, para atacar o espaço, poxa, não é interessante, não é o ideal na minha visão, porque senão fica um time muito
pesado, muito preso. São poucas as vezes que o Vasco consegue acelerar. Nesse jogo, por exemplo, né, contra o Lanús, teve uma jogada bonita, por sinal, Ryan deu um tapa, chegou no fundo, né, mas a perna ruim dele, né, acabou ali. Eu acho até que nem foi escanteio, mas o juiz acabou dando. Então o Vasco tem que produzir mais esse tipo de jogada, mas não tem os atletas para isso, principalmente no time titular. Então, pelo menos um jogador ali na frente, do quarteto, Coutinho, Nuno, Verratti, Ryan, um desses, cara, precisa ter um pouco de velocidade. E aí, nesse momento, a gente tem quem? Lloyd, o Alegria, que eu conheço, não sei se tem um outro jogador da base, a galera fala do Andrei Santos, né? Fala de um tal de Juninho, não sei. Tem que ter algum jogador ali para dar essa dinâmica na frente, na minha opinião, mesmo com o estilo do Diniz. Em relação ao Pedrinho, é o que eu falo aqui, né? O amigo Rui falou até, tá dando pro Pedrinho? Eu falei, não, irmão, olha essa parada não, que é isso? Não, tá de sacanagem comigo, né? A única coisa que eu defendo, poderia ter uma pausa dramática aqui estranha, né? Mas não é isso não, família. Ai, meu Deus, vocês são demais. Mas é isso, cara. Eu falo em relação à defesa ao Pedrinho, essa questão da honestidade, da credibilidade que passa. E como o Souza disse, vai errar, vai acertar. As pessoas que estão ao redor dele acabam ali cometendo erros que sobram para ele. E sim, né, por exemplo, em relação ao Felipe, acho que ele chamou uma bronca para ele que não precisava, né? Porque o Felipe cagou pela boca. Felizmente, né, na declaração ali com o Capasso, aí acaba acontecendo também das contratações que não estão dando certo, né, só o Nuno nesse momento, mas é um cara que eu acredito, sabe? E quando eu olho assim pra fora, né, pro externo e falo assim, poxa, beleza, o Pedrinho é o problema do Vasco, como muita gente coloca, manda embora, incompetente, tá, mas quem? Já falei aqui algumas vezes, gosto muito, né, do Levinciano, né, do projeto Somamos um tempo atrás, mas a gente não sabe se é um cara que, né, vai tentar novamente isso, porque já passou por isso algumas vezes, né, e sempre ali atacado, sendo, não sei se vai querer passar por isso, entendeu? Aí o Edmundo com essa postura de xingar, né, o Pedrinho, Júlio Brandt também se aproveitando da mesma forma. Aí, família, é difícil. Por isso que eu acho que tem muito torcedor ainda, que eu também vejo aqui, né, os comentários acreditando no trabalho do Pedrinho, entendendo os erros, né, bolados da vida, com os resultados, mas, né, entendendo que é um processo e que lá na frente o Vasco pode colher alguma coisa. Eu acho que esse é o entendimento de alguns. E aí, para finalizar o nosso vídeo, falar um pouco, né, sobre a partida de hoje contra o Fortaleza. Primeiro destacar aqui, né, a galera do GE, pô, só o meu xará ali que tá acreditando na vitória, né? O Thiago Medeiros colocou aqui o Vasco ganhando, mas a maioria colocou o Escobar, o Felipe Diniz, Fred, né, a Jéssica, a Joana de Assis, empate, e o Gato Mestre. E o Lofredo, né? Vitória do Fortaleza. Não é possível que vai acontecer isso, não. Então, meio caminho andado aqui, né? Essa galera que é um pé frio danada. E tá aqui, família, antes da gente destacar, a provável escalação do Vasco e a provável escalação do Fortaleza, destacar essa situação aqui, uma informação do Lineker. Força Hugo Moura. O volante Hugo Moura vive um drama familiar. Sua esposa estava grávida e perdeu o bebê. Mesmo assim, Hugo vai para o jogo contra o Fortaleza por entender a necessidade de estar à disposição neste momento delicado do Vasco. Família, nunca passei por isso e imagino que deve ser terrível, né? Terrível você viver o sonho de ter um filho, uma filha. Eu não sei quantos meses a esposa dele, né, estava, mas entendo que é terrível. Recentemente, né, a Vascaína passou por isso, a Leixa, eu sempre falo o nome dela, Leixa, né? Passou por isso, e ela falou que ninguém entende o sofrimento que é. Teve uma jornalista também, né, da Globo, que passou por isso recentemente e de fato, a gente não pode imaginar o sofrimento que é isso para a família, para os pais, né, para a esposa dele. Então nem sei, né, cara, se o cara tá com uma cabeça boa para jogar hoje, entendo que ele é profissional, tá com uma postura aqui de profissional, mas é difícil, né? É difícil, tem pressão, o Vasco não vive um momento difícil, então não sei mais. Acho que o Diniz, o Hugo Moura, todo o departamento de futebol ali, né, vão tomar a decisão que tiver que tomar. Se entenderem que o Hugo Moura tem que ficar fora dessa partida, a gente tem que, né, entender, família vascaína, porque é uma situação muito complicada. Poxa. E aqui, falando rapidamente do provável Vasco e do provável Fortaleza, vamos lá, ó. João Ricardo, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Mancuso e Gaston Ávila, Paul Fernandes e Matheus Rosseto, Pochettino, né, Iago Pikachu, Breno Lopes e também o Lutero. Família, assim, falando aqui do Fortaleza, cara, eu conheço aqui, né, o Matheus Rosseto, o Paul Fernandes, eu não acho que são aqueles jogadores de muita pegada, né, são jogadores que têm uma certa qualidade, por isso que eu falei aqui ontem, né, o Fortaleza é um time que joga e deixa jogar. Então é onde eu entendo que o Coutinho, né, pode aparecer um pouco mais no jogo de hoje, tendo mais liberdade. Não são jogadores que têm aquela pegada ali, né, que são o primeiro volante, por exemplo, como seria aqui o Zé Wellington, né, que é mais um volantão ali, primeiro pegada de morder. Então vai jogar assim esse jogador hoje. O Matheus Rosseto entendo que é o primeiro volante ali, o Paul Fernandes saindo um pouco mais.
Pochettino, que é um jogador inteligente, né? O Pikachu a gente conhece bem. Breno Lopes é o jogador, né, que vai dar essa dinâmica de mais velocidade. E Luthiero, como falei aqui com vocês, né? Jogador que gosta de fazer gol no Vasco. E a defesa ali eu não conheço, cara. Os três aqui, tá? O goleiro eu conheço, Mancuso, Gaston Ávila e o Gustavo Mancha. Não conheço. Davi Luiz, né? Que foi cogitado no Vasco recentemente, ainda bem que não veio. E o provável Vasco tá aí. Léo Jardim, João Vitor e Luiz Gustavo, PH e Lucas Piton, Hugo Moura e Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verret. Família, não vou aqui criticar a escalação do Fernando Diniz, já até comentei isso aqui com vocês, super entendo, né, ele manter o time com mais tempo de trabalho, com mais tempo de treinamento, né, pra galera tentar aqui assimilar a ideia de jogo dele, mas é o que eu falei agora há pouco, né? Tem que ter um jogador aqui de mais dinâmica na frente, na minha modesta opinião, mas a gente espera aí que o Vasco possa fazer um grande jogo dentro de casa. E é aquilo também, eu entendo que, né, Verret e Coutinho, na minha opinião, são incompatíveis e não dá mais junto. Não dá, é um ou outro. Mas dentro de casa, eu ainda consigo entender, porque de repente, né, o Vasco consegue se impor, apoio da torcida, mandar no jogo, ficar um pouco mais com a bola. Agora, fora de casa, eu já acho que não tem mais cabimento, tá? Coutinho e Verret fora de casa, não dá. Você precisa ser um time mais agressivo, marcar, né, o adversário jogando em casa, não dá. Então aqui em casa eu até entendo, jogando em casa eu até entendo, mas fora de casa pra mim não dá mais, família vascaína. Mas é isso. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser